A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Uma vez mais estou aqui para vos falar a respeito da palavra do eterno Deus. E desta vez quero falar sobre perdão. Eita maravilha! É a respeito do evangelho que Mateus escreve no capítulo 18. Mas antes deixa eu fechar a porta, né? Tem que fechar a porta. Agora podemos prosseguir, né? Fechamos a porta. Então, abra sua Bíblia, pega sua Bíblia e vem ler comigo o evangelho que Mateus escreve ou escreveu, capítulo 18. E antes quero me apresentar, né? Sou o pastor Carlos Roberto Gomes Ribeiro e sirvo a Deus através da Assembleia de Deus, ministério que está em Santa Amaro. E nesta feita eu vim vos falar uma vez mais a respeito da palavra do eterno Deus. Abra sua Bíblia e vem ler comigo o evangelho que Mateus escreveu, capítulo 18, a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia e vem ler comigo. Pegou sua Bíblia? Então vem ler comigo a Bíblia, a palavra do Senhor. Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 15. Aí vem capítulo 18, melhor dizendo, em versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Vem ler comigo. Ler comigo aí na tela. Juntamente comigo na tela. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, diz a igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligado na terra será desligado no céu. E ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito ou confirmado pelo meu Pai que está no céu. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É o texto que nós vamos estar meditando neste evangelho que Mateus escreve, né, no capítulo 18, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Você pode perfeitamente pegar sua Bíblia e conferir comigo ou andar junto comigo, correto? Então vamos ler o texto. Pode ler aí na tela, eu vou estar lendo também, tá certo? Então vamos ler o texto. Ó. O perdão é basicamente a dispensa do pagamento de dívida. Então o perdão é isso, é dispensa do pagamento de dívida, né? É exatamente isso. Este é o sentido mais natural e aplica-se no caso em que o devedor não tem como pagar e depende da misericórdia do credor. Logo, o perdão significa que não haveria mais cobrança, nem castigo. A Bíblia estende essa ideia para os pecados, as ofensas, como sendo também dívidas. Nossos pecados contra Deus ou contra outras pessoas são dívidas espirituais que devem ser pagas. Na verdade, devem ser pagas. O pecado é tudo aquilo que prejudica, ou seja, causa prejuízos de vários tipos, morais, físicos, espirituais, materiais. Seria então necessário reparar esse prejuízo ou compensá-lo de alguma forma. Então esse é o pecado, isso é o que o pecado faz, né? Ele causa algum tipo de prejuízo. Então é uma dívida que tem que ser paga. Vamos ler mais, vamos dar mais uma lida, não é? Aí está a ideia da dívida. Mas como poderíamos pagar nossa dívida diante de Deus? Como você ia pagar sua dívida adiante de Deus? Né? Não está delicado, não é verdade? Somos devedores que não tem como pagar. A nossa salvação é que alguém pagou a nossa dívida. Colossenses capítulo 2,
versículo 13 e 14. Você quer acompanhar na Bíblia? Pega a sua Bíblia e vem conferir comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Pega a sua Bíblia. Colossenses. A carta que Paulo escreve aos Colossos, né? Capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Que diz assim: E vós, quando estavam mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos ficou juntamente com ele, perdoando todos os delitos, perdoando todos os pecados, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós das suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Não é verdade? Então é isto que nós precisamos fazer. A morte de Jesus teve exatamente esse objetivo. Com o pecado poderia ser pago. Como ele poderia ser pago? Só assim, né? Pela morte do pecador. Porém, Jesus se colocou no lugar dos pecadores e morreu no lugar deles. O que nos resta fazer então? Nada de tentares, né, compensar os pecados através de boas obras, embora elas devem ser praticadas por outros motivos. Nada de autoflagelo e permanência, ou seja, estaríamos assim desprezando a obra de Jesus. O que precisamos precisamos de quê? Vamos abrir aqui mais, ó. Precisamos reconhecer os nossos pecados, aprender ou arrepender, o arrependimento, aprender esse detalhe e mudança de rumo. É uma decisão de passar a agir diferente, confessar os pecados, 1 João capítulo 1 e versículo 9, pedir o perdão divino, também é outra obra que nós temos que fazer. Se Deus não, graciosamente, se Deus tão ou não, medita para você ver uma coisa interessante, se Deus tão graciosamente ou não, você aceitou a graça de Deus ou não, mas Ele deu, tão graciosamente nos perdoou, devemos também perdoar aqueles que nos ofendem. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Se não perdoarmos, também Deus não nos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15. Se Deus é bom para conosco, não podemos ser maus para com nossos irmãos. Não podemos ser maus com aqueles que nos ofendem. Não podemos ser. É aí que está a diferença, né, daquelas pessoas que verdadeiramente é cristão e aqueles que não são cristãos. Não é verdade? Então vamos lá. E nem para os nossos inimigos. Jesus mandou perdoar até os inimigos. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 34 e Mateus 5, 44 e 45. Então pegue a sua Bíblia, sempre confira as referências que eu vou lhe passando. E é a respeito deste perdão, não é verdade? Pedro perguntou quantas vezes por dia ele deveria perdoar a seu irmão. Jesus disse 70 vezes 7. Vemos então que não devemos economizar o perdão, né? As pessoas economizam tudo, mas o perdão, Jesus falou que é para esbangir, tem que esbangir bastante, né? O perdão, a ausência do perdão, a mágoa, o ressentimento faz mais mal ao ressentido do que o que pecou. Manter a mágoa no coração é como segurar uma brasa na mão. O castigo pode ser grande. A falta de perdão, o ódio, pode causar até doenças. Por outro lado, a pessoa que não foi perdoada fica de alguma forma presa espiritualmente. Então as pessoas precisam ser perdoadas. Vou citar uma referência que eu não coloquei aqui, mas é em segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 2, vai lá, vamos abrir lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Paulo fala assim, ó, capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tem perdoado, por causa de vós, o fiz da presença de Cristo, para que Satanás não levantai sobre nós. Então, quando alguém não perdoa, principalmente uma liderança não perdoa,
ele dá oportunidade a Satanás, né, de fazer coisas horríveis com aquele que foi ofendido. Né? Como dissemos, não temos como pagar nossa dívida para com Deus. Entretanto, se o nosso pecado contra o irmão envolver um prejuízo material, devemos que? Ressarci-lo. Não é verdade? Devemos ressarci-lo, o nosso irmão. Vamos aqui abrir mais. Pagar o prejuízo, se isso for possível. Lucas capítulo 19, versículo 8. Êxodo capítulo 22 e versículo 1. É assim que podemos ou pedimos perdão a Deus. Devemos também pedir, né, às pessoas ofendidas. Devemos pedir também às pessoas ofendidas. Se porém o ofendido já tiver falecido, isso não será impedimento para que Deus nos perdoe, desde que haja arrependimento. Exemplo, Davi e Urias. Não é verdade? Muitas das vezes, né? Coloquei essa frase aqui para te ajudar a entender. Não vou chegar nessa frase muitas das vezes não. Mas coloquei. Eu falo assim, ó. Pode parecer difícil perdoar. O sentimento é difícil de ser controlado, principalmente em casos de pecados graves, em casos de crimes, ou, né, um adultério, ou prostituição, uma coisa dessa natureza. Porém, o mais importante é a nossa vontade, e não o nosso sentimento. Vontade de perdoar, né? Reconhecendo que devemos perdoar, devemos orar dizendo: Senhor, eu perdoo aquela pessoa em nome de Jesus. Devemos orar, né, para aquela pessoa e dizer: Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Na verdade, os sentimentos podem não corresponder no momento, mas isto é uma decisão e não uma emoção. Decisão de perdoar e não emoção. Hoje as pessoas andam mais por emoção, né? Dizendo: estou seu sentido de perdoar, e aí excessivamente. Precisamos declarar o perdão, declarar e viver o perdão. Não é verdade? Declarar e viver o perdão. Se perdoarmos em uma atitude de decisão, com o tempo os sentimentos encontrarão os seus devidos lugares. Ou seja, se nós perdoarmos de coração, com o tempo o sentimento vai para o seu devido lugar. Então veja bem, quantas vezes tem que perdoar por dia? 70 vezes 7, né? Tem que perdoar. É mandamento do Senhor Jesus, né? Agora uma coisa interessante. Às vezes abrir os olhos pode ser a coisa mais dolorosa que você já teve que fazer. Não é verdade? De repente ele continuar sem saber da verdade, certas coisas que a pessoa nos fez ou deixou de fazer, talvez seria melhor. Mas também é melhor ser cristão, né? Não ser inocente naquilo que precisa se vir à tona. Porque Jesus falou que nada que é feito em oculto que não há de se manifestar. Então, tem que manifestar, tem que abrir os olhos, é verdade? Então, perdão não muda o passado, ou não muda, né? Não muda, mas engrandece o futuro. Isso é verdade. Então, o perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Precisamos saber disso, não é verdade? Então, esta é a palavra de reflexão, porque verdade, bondade, justiça, amor, né, são coisas que nós precisamos saber através das Escrituras. Saiba que se nós perdoarmos, sou uma pessoa mais feliz, não é verdade? Infinita graça encontrarás no caminho do Senhor. Mas temos que andar pela verdade, bondade, justiça e amor. Aí encontraremos a infinita graça no caminho do Senhor. Não é verdade? É algo que nós precisamos ter certeza de que nós somos verdadeiramente aquela pessoa, que somos cristãos. Eu só sei que eu sou bom eletricista quando eu enfrento uma situação muito caótica num sistema elétrico de carro ou de casa. Eu sei que eu sou bom pedreiro quando eu encontro a situação bem caótica no sistema, na fabricação da casa, uma coisa assim. Eu só tenho certeza que eu sou bom motorista quando eu encontro um caos no trânsito.
Eu só sei que eu sou bom numa área de serviço quando encontro uma situação bem embaraçosa naquilo. Por isso eu passo para você essa meditação. Naquilo que você, de repente você fala assim, eu não consigo, é aí que você tem que provar que você é cristão. Eu só consigo provar que eu sou cristão nas coisas mais difíceis dessa vida. Como Cristo provou que ele é o Filho de Deus, não que nos provar para ele, para a gente, ele sempre provar que ele é Deus. Mas nós precisamos de sinais, né? De estar escrito na Bíblia. Então, porque ele passou pela cruz. Deixa a reflexão para você que está ouvindo essa palavra. Prepare-se para dar testemunho de cristão. A paz do Senhor, Jesus Cristo é contigo.